Cidadão, oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, na Band Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. José Dantas de Paiva, que é juiz, coordenador estadual da Infância e Juventude. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson, boa tarde àqueles que estão nos ouvindo agora. Prazer tê-lo conosco, doutor Zé Dantas, e eu gostaria que o senhor pudesse falar inicialmente para a gente a respeito dos atendimentos que são oferecidos a crianças e adolescentes, sobretudo aqueles mais vulneráveis, né? Quais são os principais tipos de atendimento que a Vara da Infância e Juventude oferece? Robson, nós somos coordenadores, estamos coordenadores da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, e lá nós temos vários serviços, porque não são mais projetos, mas são serviços, que nós prestamos não só aos juízes e servidores do Poder Judiciário, que é a nossa missão principal, mas também à sociedade de uma forma geral. E com isso nós queremos colaborar no sentido de fornecer informações e dados não só ao Tribunal de Justiça, mas aos juízes, defensores públicos, promotores de justiça e também aos órgãos que devem elaborar políticas públicas, como o Executivo Municipal e também estadual. E nós temos lá dois serviços que são a coletânea de dados do atendimento socioeducativo que nós temos e também um serviço de monitoramento e fiscalização dos acolhimentos que nós fazemos de crianças e adolescentes que são vítimas. E nós trabalhamos com os dois perfis, tanto do adolescente infrator, quanto da criança e do adolescente que sofrem violência de toda sorte em todos os âmbitos. E recentemente nós fizemos uma pesquisa com apoio dos cartórios de Natal, de registro de nascimento e de óbitos, e também do ITEP, e nós descobrimos que o número de adolescentes, de crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos que morrem, tanto de causa natural quanto de causa violenta, é muito alto. E isso começou com a necessidade nossa, dentro da Vara da Infância e Juventude, em identificar um adolescente que sumiu. E onde é que está esse adolescente? E aí nós começamos a fazer uma pesquisa nos cartórios, desculpe, e percebemos que muitos deles tinham ido a óbito, morte violenta. E aí nós começamos a fazer uma pesquisa maior. Aí fomos aos dados do ITEP, e é uma parceria do Poder Judiciário com o ITEP. E morreram como, né? Por exemplo, no ano passado, 2018, morreram 730 crianças, adolescentes e jovens, morrem uma média de 2,5 por dia no estado do Rio Grande do Norte como um todo. E nós percebemos que muitos desses adolescentes sequer tinham passado pelo sistema de justiça, porque há uma falsa impressão que todo adolescente que morre é porque é um bandido, está envolvido com tráfico, que é um adolescente infrator. E os dados têm mostrado... Muita gente comemora, né? Tem gente que comemora e torce, diz que é isso mesmo, mas não pode ser assim. Mas não pode, porque a morte, quem está matando não é aquele que está envolvido com ato infracional, com drogas. Morre inclusive parentes de adolescentes que às vezes estão envolvidos, que são apenas usuários de drogas e estão devendo. E gente que não tem nada a ver com isso também, né? Muita gente inocente está morrendo. Então, qual é a preocupação nossa? Políticas públicas de prevenção. De 730, em torno de 480 morreram realmente de tiro, execução. Agora, E execução em geral é crime de dívida de droga, né? De dívida de drogas, né? E às vezes é o parente do devedor. Sequer eles matam quem deve, mas o parente. Então isso é muito sério, é muito grave. E o poder público tem que tomar iniciativa e fazer alguma coisa. Mas além desses números, nós descobrimos também que muitas crianças morrem de forma prematura nos hospitais, ou na hora do parto, ou logo em seguida. E isso também é muito sério, porque nós trabalhamos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E a criança, ela tem que ter toda uma atenção diferenciada voltada para ela. E não se justifica um número alto de crianças recém-nascidas mortas. O que é que está ocorrendo? É problema de atendimento no hospital, é um problema de prevenção à mãe, à gestante, é outra preocupação. Nós descobrimos também, Robson, que, por exemplo, tem um número alto de adolescentes que morrem em acidentes de moto.
Isso é muito sério também. Alguém diz, mas o que é que você tem a ver com isso? Olha, o que tem de jovens que morrem estudantes, que têm um futuro promissor pela frente, são pessoas integradas socialmente, e aí falta o quê? Educação nas escolas, fiscalização do poder público, alguma coisa está faltando. E outra preocupação nossa que nós observamos nessa pesquisa, Robson, é que há um número alto de adolescentes cometendo suicídio. Então, tudo isso que nós estamos trazendo é muito sério e que requer uma intervenção do poder público, da sociedade civil organizada, da família e da própria comunidade. Doutor Zé Dantas, nesse contexto que o senhor colocou, sobretudo de jovens se cometendo, infelizmente, suicídio, né, e se envolvendo com tantas coisas terríveis, com o crime, muitos deles porque caiu na dependência para sustentar o vício, entra nesse mundo, vai roubar para sustentar, porque senão morre, como também há outros hoje, jovens e adolescentes, que passaram a roubar, que é o que se chama crime de acesso. Eu gostaria de ter um tênis da marca tal, gostaria de ter um celular da marca tal, gostaria de ter roupa da marca X. E aí, como eu não tenho, meu pai não pode me dar, minha mãe não pode me dar, meu avô não me dá, ninguém me dá, eu vou roubar. E tem gente que rouba para usar. Eu já vi situações onde, por exemplo, teve adolescente jovem que roubou um carro temporariamente para sair com a namorada para passear, que é o que se chama o crime de acesso. De que maneira isso pode estar vinculado a tanta coisa que se propaga nas redes e mídias sociais, né, do ponto de vista de incentivar o individualismo, de incentivar o consumismo exacerbado, e as pessoas vão perdendo as conexões com a própria família e tendo conexões com pessoas que estão no mundo sem controle nenhum? Isso que você está dizendo tem tudo a ver, realmente, porque o adolescente, ele é imediatista. Ele não quer para amanhã, ele quer para hoje, porque ele está vendo, o adolescente, que outros têm acesso, por exemplo, aos shoppings. Adolescentes da periferia, quando eles vão ao shopping, por exemplo, e alguém percebe que ele não é de uma classe social privilegiada, ele pode ser impedido de entrar no shopping. Então ele não tem sequer espaços públicos nas suas comunidades. E ele não tem onde participar, se integrar. Ele é excluído na própria comunidade, às vezes na própria família. E socialmente falando, se ele não tiver algo em troca, comprar, ele não tem acesso ao shopping, por exemplo. Isso é uma realidade. Há muitas reclamações que chegam de adolescentes à vara da infância e juventude, reclamando porque foi ao shopping e o guarda o colocou para fora. Isso é muito sério. Então, um adolescente que tem desejos, como todos nós temos, de ter, né? E aí, quando eu digo ter alguma coisa... Antes do ser, né? Antes do ser, e aí quando entra a falha do poder público, da família e da sociedade, agir preventivamente e dizer para o adolescente que o mais importante, por exemplo, é não ter, mas ser o que ele é, ser integrado, ter amizade, ter uma família, conviver bem, dar sentido à vida. São dimensões diferentes que você tem que trabalhar o jovem, desde a criança até aquele jovem de 21 anos, por exemplo. Então, o antes do ser vem o ter. Isso é muito complexo. Mas quem é que cabe a fazer isso? E aqui eu chamo a atenção das famílias. Porque a gente vivencia um problema, doutor Zé Dantas, infelizmente, que é o seguinte: muitas famílias deixam de cuidar dos filhos na hora que está dando trabalho, em vez de sentar, de conversar, aí pega um celular, pega um tablet e o menino já deixa o menino para a rua. Ou seja, a família muitas vezes vai deixando o seu papel de cuidar, de educar, e joga para a escola, que tem o papel de instruir. A escola às vezes também não cumpre o seu papel, aí termina para a polícia resolver de alguma forma, porque virou um problema. Olha, e a missão de educar primeiro é da família. E é uma missão indelegável. Você não pode delegar ao professor, ao juiz, ao promotor de justiça, ao conselheiro tutelar, ao defensor público ou uma instituição não governamental, esse dever inicial, primordial, necessário e primeiro, que é a educação familiar. Essa daí tem que começar dentro de casa com os próprios pais. Não é o juiz que agora vai educar uma criança ou um adolescente. Primeiro é os pais. Nós trabalhamos de forma supletiva. E aí muitas vezes para recuperar
restaurar aquilo que foi destruído. Então, é isso que está ocorrendo hoje. Quando a gente vê uma pesquisa dessa, que nós fizemos agora, que nós começamos o ano passado, isso é preocupante. Então, nós queremos chamar a atenção dos pais, das escolas, que não têm a primeira responsabilidade, mas tem que suplementar. Isso dos pais de todas as camadas sociais, porque às vezes a pessoa imagina de modo errado que só as famílias carentes, as pessoas carentes não têm cuidado com os filhos, mas muitas vezes você tem o pai, a mãe rico, bom, muito bem de condição financeira, mas não cuida do filho, né? Isso é para todos. Basta você ver as notícias que se espalham e que chegam ao Brasil, já começam no Brasil, quando você vê um adolescente ou um jovem de classe média entrando numa escola e matando outras pessoas. Isso não foi alguém de periferia, não. Foi alguém que estudou na escola. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui já começa a refletir na sociedade. E são assuntos sérios, graves, que nós temos que nos conscientizar e assumir esse papel. Está faltando sentido de vida para a juventude, né? Motivação. Porque as pessoas têm se apegado a cada coisa, a cada loucura, que infelizmente a gente percebe o quanto falta nessa juventude, não só a pessoa aprender português, matemática, ciência, toda essa coisa, mas a pessoa precisa aprender humanidade, né? Precisa ter objetivos de vida, saber o que quer fazer, para onde quer ir, porque do jeito que as coisas vão, do que adianta você entender química, português, matemática e você ser alguém que sai atirando para todo lado. E além disso tudo, Robson, eu vou mais além um pouco. Isso que eu vou dizer aqui não é unânime, é complexo, mas eu tenho a experiência de vida como pessoa, como pai, como avô e como juiz, impõe que eu diga. As pessoas aí não acreditam em ninguém, nem em Deus. A dimensão espiritual é fundamental na participação, no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem. E hoje as pessoas perderam um pouco o sentido da vida também pela ausência de Deus na vida deles. E como eu acredito, eu tenho que dizer isso. Isso independente da religião, né? Independentemente da religião, o que nós queremos é que ele viva uma dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual de qualquer um, que todo mundo nós, eu acredito, é o que eu prego, devemos ter, as pessoas se esqueceram disso. Às vezes um pai chega para um irmão, aí diz para os filhos, vão para a missa com seu tio, ou diz ao tio, vai levar meus filhos para a missa, para o culto. Não, quem tem que ir é você, pai, mãe, e não Cadê tio, o uma exemplo, avó. Né? Então ele tem que primeiro dar o exemplo. Isso está faltando muito nas famílias. Então é uma dimensão nova que eu termino trazendo para uma discussão, porque eu sinto hoje que as pessoas se esqueceram disso. Recentemente eu dei uma palestra no EJAC de Neópolis, e alguém disse, não, dá para falar sobre um tema bem importante, que eu já me converti por isso, até um médico, ele disse, Wallace, você tem tempo para Deus? Eu fui falar sobre isso. Então a gente tem que também desenvolver e acreditar nessa dimensão espiritual. Maravilha. Quero agradecer a participação do Dr. Zé Dantas de Paiva, juiz da Primeira Vara de Infância e Juventude. Seja sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão, e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Eu acho que alguns que eu já recebi, né? Isso é muito bom. Bacana. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band de Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.